Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Grupo. Que a paz do Senhor esteja conosco. O tema de nossa palestra de hoje é a caridade material e a caridade moral. Bom, final de ano, é chegada a época do Natal, e por mais um ano, esse período em que os nossos sentimentos fraternos ficam mais aflorados e gostamos de confraternizar com os nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, também a nossa vontade de praticarmos a caridade acaba sendo influenciada por essa época do ano, que é marcada pela chegada do menino Jesus. Sim, o Cristo tem essa capacidade. Já quando ele encarnou entre nós, a Terra viveu um período de paz em toda a sua extensão. Quando criança, ele encantava as pessoas com sua sabedoria e seus sentimentos nobres, e quando adulto, nos trouxe o ensinamento valioso do Evangelho. Passado 2000 anos, nosso planeta se encontra afundado em guerras, com um discurso de ódio que encontra eco em muitas pessoas, a intolerância com os nossos irmãos de outras culturas, pensamento diferente, raças, credos diferentes, ganham espaço dentro da nossa sociedade e parece que, de alguma forma, a qualquer momento, tudo vai explodir. Então, usemos essa época de Natal também para fazer essa reflexão, porque os sentimentos mais nobres que observamos nessa época do ano, por que que ela não se prepondera no restante do ano? Por que que não somos assim continuamente, né? É como se tivéssemos personalidades diferentes, ou vestíssemos um disfarce, ou fosse algo que quisermos ser em uma época do ano, e o restante do ano não, né? E a resposta é muito simples, é o nosso egoísmo, é a preocupação com nós mesmos, a nossa ambição. E essa época de final do ano, que também coincide com um período de Natal, ela marca o final de um ciclo. E costumamos fazer uma reflexão sobre como foram as nossas conquistas pessoais, profissionais, se compramos aquilo que queríamos, se concluímos os cursos que gostaríamos, se fizemos aquele regime, né, que normalmente é o tipo de meta que renovamos sempre a cada início de ano, né? Se aprendemos um novo idioma e por aí vai, né? E por que então não colocamos em nossas metas para o próximo ano nos tornarmos pessoas mais caridosas, né? Pense nisso. Quantas pessoas costumam colocar em suas metas algo que possa verdadeiramente representar uma evolução espiritual para si própria? Como disse agora há pouco, o mundo está assolado em guerras, mas também pela fome, por doenças relacionadas ao estresse, que é muito em função do modo de vida de hoje. Até as crianças de hoje em dia sofrem ansiedade, síndrome do pânico e outras doenças que jamais imaginássemos ver acontecerem em crianças, mas está acontecendo, né? A humanidade não é capaz de se mobilizar para acabar com a fome, com as guerras, com as violações dos direitos humanos, nem mesmo de unir esforços para evitarmos a catástrofe climática que se avizinha de nós. Isso só vai ocorrer se houver uma evolução espiritual individual, que seja capaz de transformar o ser e colocá-lo em movimento para atitudes com capacidade de mudar o mundo e mudar esse cenário que vivemos hoje. E quando falamos em evolução, queremos dizer aquisições de virtudes. Aliás, essa é uma excelente meta para a vida, a aquisição de virtudes e eliminação de defeitos e vícios. Pode anotar aí, uma boa meta aí para o próximo ano. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, qual a mais meritória de todas as virtudes? O Espírito da Verdade responde que toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que buscam a resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, né? E a sublimidade da virtude
está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem um interesse oculto. A mais meritória das virtudes é a que assenta na mais desinteressada caridade. E Emmanuel destaca no livro Estude e Viva, psicografia de Chico Xavier, que feliz daquele que destaca uma parcela do que possui em benefício dos seus semelhantes. Que bem-aventurado aquele que dá de si próprio. Enquanto a caridade material supre as necessidades momentâneas do corpo, as doações do espírito interferem no íntimo do ser, tendo a capacidade de dissipar as trevas que se acumulam na alma. Pode ter certeza de uma coisa: dolorosa é a tortura da fome, mas muito mais terrível é a calamidade moral. É importante dividir parte do que possuímos para amenizar a situação daqueles que sofrem com a penúria, sem dúvida. A caridade material tem seu mérito nos dias de hoje, das situações que encontramos nas grandes cidades, principalmente. Mas também devemos estender as mãos aos que mendigam por esclarecimento e consolo, para evitar coisas do tipo como frequentemente acontece, que nos assustamos com a tragédia pessoal de um familiar. Porém, vamos nos indagar sobre o que efetuamos em favor deles para que não caíssem numa delinquência. Nos espantamos ao saber que um amigo querido se entregou a um suicídio. Porém, nos perguntemos: o que fizemos para consolar e motivar a fim de evitar que o seu desespero comprometesse também a sua sanidade? Através da caridade moral, inúmeras almas encontram a cura de males e o afastamento das sombras. Ganham um novo sentido na vida, passam a sentir utilidade pessoal e a ter contentamento de viver novamente. Para atender aos que carecem de apoio material, é necessário ter bondade no coração. No entanto, para ajudar os que sofrem de necessidades da alma, é preciso ter bondade com madureza. Bondade com madureza é um estágio evoluído da própria bondade. A caridade material é instantânea e se encerra com o próprio ato. Já a caridade moral é contínua, pois ela requer um aprimoramento espiritual e que se manifesta em nosso comportamento, dia a dia. É necessário perceber que nem todos estão no mesmo degrau evolutivo. Na bondade com madureza, muitas vezes o auxílio deve ser feito na forma de uma palavra, mas nas outras, na forma do silêncio. Em determinados momentos, é requerido um gesto, um exemplo, um esforço para plantar a união, a concórdia, a esperança e o otimismo ao redor de onde vivemos. O espírito Miramês destaca que quando o espírito passa a conhecer o mundo das virtudes, ele começa a acordar para a vida espiritual. E as virtudes devem ocupar o lugar dos vícios. Mesmo no estágio em que se encontra a humanidade, de maior interesse para as paixões inferiores, é da lei da criação que o espírito deve evoluir até a perfeição. E todos nós somos impelidos por Deus nesse sentido. O Cristo é o nosso sol. É onde a humanidade aquece e vive a presença de Deus. Jesus foi e será sempre onde deveremos buscar os exemplos das mais expressivas virtudes para a nossa vida. Os vícios que se encontram arraigados no ser não podem ser extirpados da vida diária de uma única vez, através de processos de violência. Porém, eles deixarão de existir se persistirmos no trabalho das mudanças. Assim,
as portas da espiritualidade superior se abrem e o candidato a um ser mais evoluído começa a vencer a si mesmo e passa a vencer também o mundo e ganha paz espiritual. Ouvir a respeito de Jesus nos dá esperança e abre perspectivas novas para o nosso futuro. O Mestre não só curava as chagas do corpo, como também, igualmente, as do espírito. Compreendemos todos a necessidade de buscarmos essas virtudes e que, ao fazermos isso, pode ter uma única certeza: Jesus passará a andar conosco em todos os caminhos, ajudando-nos a ser melhor e a descobrir Deus que vive em nossa consciência. Que a paz do Senhor esteja conosco. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando e retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas,
Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder,
ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. E assim seja.